Ó, por exemplo, esse lance da escala 6x1 me parece mais uma vez a gente olhando. Bom, essa especificamente parece o Bolsonaro em 22 baixando o imposto da gasolina. Sabe qual é? Serve pra tentar ajudar aqui na hora que for votar, mas essa agora ela tem uma característica do jeito que eu enxergo, que é o seguinte: um outro remendo. A gente tem uma porrada de remendo e a gente não fala nunca em consertar os problemas, a gente fala em remendar os problemas. Um exemplo que me parece que deixa bem claro é o seguinte: tinha uma galera falando sobre a maneira como são escolhidos o ministro do Supremo Tribunal Federal. Tipo, o cargo tem alguns vícios, que o cara ele sai de lá aos 75 anos, ele nunca mais pode ser mandado embora, tem essa batina, tem a indicação, não sei o que e tudo mais. Legal, mas isso não explica, não é isso que explica um juiz que se envolve com um escândalo financeiro. Né? Não é o modo, não é o cargo, não é como ele chega no cargo que diz se ele vai ou não mexer com dinheiro. Né? Outra coisa. Então, porra, esse bagulho do Banco Mais também, olha o jeito como a gente escolhe os ministros. Aí toma aqui um remendo, e aqui é um exemplo. E aí toma aqui um remendo, e agora a gente vai remendar a maneira para agora o ministro, para chegar lá, agora ele tem que ter uns diplomas nisso daqui. Mas isso não resolve o primeiro problema, que o cara não devia... Ele é a cara da justiça no Brasil, ele não pode se envolver no escândalo financeiro. E caso apareça o nome dele numa parada dessa, ele tem que se explicar. Até porque não estamos falando de alguém pouco midiático, mas enfim, daqui a pouco a gente vai chegar lá. O que eu tô dizendo esse do 6x1 parece um remendo de um problema. Você tá fazendo o raciocínio certo. É lógico que é um remendo. O raciocínio é certíssimo. Na verdade, a gente tem uma legislação trabalhista inadequada desenhada nos anos 40. Cara, o mundo mudou muito. O Brasil estava se industrializando nos anos 40 e ela foi uma resposta que o Vargas fez para controlar um movimento sindical que estava muito à esquerda, movimentos socialistas que surgiam, o Vargas querendo ter o controle daquele processo, ele próprio, colocar o Estado como mediador entre as relações entre capital e trabalho, vamos colocar aqui bem nos termos que o pessoal ali gosta de tratar esse assunto. Pois bem, o Brasil nem se industrializou direito. O Brasil ainda era uma cidade agrária naquele período. Essa legislação, ela demora a pegar, só que ela gera, vamos dizer, como externalidade, uma hiperburocratização nas relações de trabalho. E é muito engraçado porque, assim, você pega como é que eram as leis trabalhistas da Coreia do Sul quando ela se tornou desenvolvida. Porque o Brasil estava passando nos anos 20, 30, 40, 50, 60, por esse processo de industrialização, que a Coreia também passou depois. Só que a Coreia passou com leis muito mais frouxas do ponto de vista das relações trabalhistas. E a Coreia se desenvolveu bastante. A gente não só em termos de leis trabalhistas, né, em outras legislações a gente já sempre foi muito burocrático, muito cartorial, vem da nossa herança portuguesa e tal. Já naquele período a gente já hiperburocratiza, dificulta, cria relações baseadas no conflito, cria uma tese, que é uma tese básica que a gente tem na Justiça do Trabalho, que é presente tudo que é a ideia da hipossuficiência do trabalhador. Então, como o trabalhador é hipossuficiente, o juiz não tem que julgar pelo que é justo, ele tem que balancear essa relação de forças. Então, às vezes ele vai aumentar um pouco, vamos dizer, o resultado o que foi pedido pelo uma das partes, e isso é efetivamente injusto, isso gera relações contratuais que acabam se basando depois na perfídia. Então, muitos casos que iam parar na justiça trabalhista ao longo da história do Brasil, milhares e milhares de casos, o cara fala, vai lá e testemunha pra mim, fala que o empregador me botava pra fazer hora extra, mesmo não tendo como provar e tal, usa aquela prova testemunhal, o juiz vai dar o despacho mesmo, ganha uma graninha aqui. Isso foi regra. Isso foi regra. Veio a reforma trabalhista lá para 2017 para tentar dirimir isso. Só que o Brasil continua sendo um dos, se não o país com o maior número de litígios trabalhistas no mundo. Não é normal uma coisa dessa. Total. Deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho, um parênteses rápido sobre o que você estava falando sobre a Coreia. Eles aceitaram por um período que ia ser um pouquinho merda pros trabalhadores e a gente vai se desenvolver. Foi isso que aconteceu? Foi uma espécie de sacrifício geracional. Na verdade, no mundo todo aconteceu grandes sacrifícios geracionais que permitiram que esses países dessem saltos. E essas gerações viram seus filhos crescerem na vida. Então você pega, por exemplo, a Inglaterra da Revolução Industrial, eu não consigo falar que aquilo era um tratamento digno que foi dado aos trabalhadores, mas várias pessoas saíram do campo, foram trabalhar na cidade, foram trabalhar nas fábricas, havia trabalho infantil naquela época. É um negócio muito... cruza limites do aceitável.
Dito isso, a Inglaterra foi se firmando como uma potência industrial, foi a maior potência do mundo naquele período. Isso aconteceu nos Estados Unidos também, o Japão teve isso, o Brasil em grande medida teve isso no processo de industrialização dele. Só que rapidamente a gente, utilizando como subterfúgio, uma ideia que é correta do tipo, eu quero evitar abusos, acho que todo mundo quer evitar abusos, ninguém acha que tem que ter, vamos dizer, leis que permitam trabalho infantil ou cargas bizarras de trabalho para cima das pessoas. Só que você tem que dar, vamos dizer, uma liberdade contratual dentro de um parâmetro que evite absurdos, uma liberdade contratual para que as pessoas possam vender seu trabalho e outras possam contratar seu trabalho. Você tem um mercado mais livre para contratar, para demitir, para abrir uma empresa, já saindo da questão laboral, mas abrir e fechar uma empresa, contratar e demitir uma pessoa tem que ser uma constante, tem que ser fácil. Abrir e fechar empresas e contratar e demitir pessoas fazem parte do jogo, porque nem todas as empresas dão certo, nem todas as contratações dão certo. Não, aqui fudeu, meu irmão. Eu conheço algumas histórias do cara que faliu, ainda processaram ele até o talo. Então fácil, assim, parece assim, você falir você é um grande fracassado, escreve loser na tua testa e você morre. Nos Estados Unidos, várias pessoas tentam, a quinta tentativa deu certo, o cara ficou bilionário. E ele não é visto como um problema, pelo contrário, ele é um processo de tentativas. Não existe o trauma em outras nações disso. Mas voltando para essa questão dos sacrifícios geracionais, houve gerações que se sacrificaram do ponto de vista do trabalho e geraram países mais desenvolvidos. E essas gerações fizeram parte também de projetos nacionais que ambicionavam tornar esse país desenvolvido. Então eu vou pegar de Singapura, vou pegar o Japão, pego a China, pego a Coreia do Sul. Eles tiveram muitas coisas em comum. Eu acho que tem uma combinação de uma vontade da liderança política e lideranças esquerda, direita, tá? Em ter um país que se tornasse uma potência. Isso é um caso muito comum na Ásia. Uma geração que colocou o trabalho acima de qualquer coisa e que fez este sacrifício e aí viu seus filhos entrarem na faculdade, aí viu a economia ficar complexa, seus filhos tiveram uma vida melhor que a deles, e esses filhos usufruíram dos resultados disso. E, em grande medida, o Brasil, ele se burocratizou demais antes de ter conseguido fazer isso. Então tudo que o Brasil fez foi meio mitigado, foi meio meia bomba. E a gente nunca conseguiu se realizar a ponto de se industrializar plenamente e se tornar um país desenvolvido. Então o que acontece? O Brasil ficou meio industrializado e aí ele foi se desindustrializando antes de se industrializar de verdade. E aí ele voltou a ser um país agrário, agora um país de serviço, mas não um baita país de serviço, porque país de serviço, país de primeiro mundo de serviço, tem serviços de alta qualidade porque a mão de obra foi formada. Ou seja, o filho do cara que estava na fábrica ralando fez faculdade, abriu um consultório dentista ou abriu uma empresa prestadora de serviço de alguma coisa. E aí essa economia de serviço com um maior valor agregado fez com que ele não precisasse ficar na fábrica igual o pai. E aí aquela economia ganhando complexidade, ela gerou renda para todo mundo. O Brasil não gerou isso. Então os nossos serviços não têm alta complexidade, a nossa indústria foi quebrando, a gente fica dependendo do uso da terra, da agricultura, que essa sim tem alto valor, vamos dizer, alta tecnologia, a gente investiu, então ela é competitiva globalmente, o que é paradoxal, porque é o setor mais primário, mais antigo de todos. E aí a gente nunca pensou assim, cara, e se eu pensasse sistemicamente? Se eu pensasse sistemicamente, a gente tinha que ter desregulamentado o nosso regime de trabalho. Se fosse um jogo e a gente fosse upar uma habilidade, a gente upou muito uma habilidade de primeiro grau, que é o lance de mexer com terra e tudo mais, né? Nossa, gostei. Né? E ficou upando só ela. Ficou upando e ela. as outras estão meio largadas. A gente é altamente assimétrico. Por isso que é um país que não faz muito sentido, ele é muito confuso. A gente tá aqui em São Paulo, a gente vai lá na Faria Lima, a galera tá discutindo negócios bilionários, um unicórnio, que é uma empresa que é uma startup que vira um unicórnio, ou seja, ela abre valor, ganha bilhões, e aí eu ando 100 quilômetros... Não, 15 quilômetros, 5 quilômetros ali da Faria Lima, eu já tô em Paraisópolis, eu tô numa favela muito pobre, com um modelo econômico arcaico, com presença do crime organizado. Se eu vou lá pro Nordeste, tem cidades que não tem economia nenhuma. Aí eu vou pra Goiás, tem um agro altamente mecanizado. É um país assimétrico. Muito assimétrico. É um país muito assimétrico. E não dá pra dar certo sendo tão assimétrico. E aí essa assimetria vai acontecer em várias áreas do Brasil. Por que a gente aceita essa assimetria, Renan? O que você acha? Do ponto de vista... Vou viajar aqui um pouco. Do ponto de vista filosófico mesmo da sociedade, por que a gente olha pra isso e porra, aceita, e é isso mesmo, e vamos viver, e a vida não sai do lugar, aquilo que você estava falando no começo. Você falou, eu fiquei pensando, que é verdade, a gente, será que é porque a gente não tem nem noção do que é não viver numa realidade de escassez? Porque se tu for lá, o Whindersson Nunes, os pais do Whindersson Nunes, por exemplo, ele conta como era a vida dele ali, e tu fica pensando, cara, porra, assim, tu não consegue nem vislumbrar uma outra realidade, sabe? Ela parece, quando viram a TV, parece vindo de outra dimensão. Eu falo isso entendendo um pouquinho
só... Porque eu também tava muito fudido lá quando eu era moleque, entendeu? E eu via as coisas pareciam de outra dimensão. É difícil explicar por que eu penso algumas coisas para as outras pessoas a partir desse ponto de vista. Porque a galera olha pra mim, o Igor é o Igor do Flow. Mas, porra, teve um momento na minha vida que o carro mais foda que tu podia ter era um Fusion. Entendeu? Então, sabe? Então, e aí, quando você tá nesse lugar que tu não consegue nem ver que existe um mundo... que existe fora da caverna, que assim, existe outra coisa. E aí você fica meio que preso nisso e aceita essa condição. Meio que você vira presa pros caras lá, pros caras da JBS, por exemplo. Né? Que a máquina meio que funciona para esse cara ficar cada vez mais rico. Sim. Porque o cara lá, ele nem sabia. Você entende? É difícil, eu não sei se eu consigo explicar isso. Mas o cara, ele nem consegue... Ele tá dentro da caverna. Exato, mas é isso Né? mesmo. É isso mesmo. O cara estar dentro da caverna gera uma assimetria e que uma pessoa que detém conhecimento, contatos e poder vai tirar grandes vantagens. Isso. E a vantagem que ele tira é assimétrica. Vamos pegar um exemplo, já linkando com o Banco Master. Uma coisa muito comum que tem no Brasil é... Você tem um aposentado que tem direito a uma aposentadoria. Uhum. A aposentadoria é um direito líquido e certo que ele tem. Ou seja, ele se aposentou, ele vai receber um dinheiro que vai cair numa determinada conta. Sempre, o Estado tem que garantir que essa pessoa vai receber essa aposentadoria. Ponto. Logo, é um rendimento líquido e certo que ele tem. Rendimento não, mas é um recebível líquido e certo que ele tem. Surge o crédito consignado, ou seja, vem empresas, pegam empréstimos e oferecem empréstimo para esses senhores de idade e aí eles vão descontando aquilo, porque eles sabem que vão receber. É um empréstimo que mal deveria ter juros, o juros devia ser muito pequenininho, que você sabe que você tem certeza que você vai receber. É consignado, ele abate na conta de um dinheiro que vai cair de qualquer forma. O crédito consignado no Brasil estourou porque, em grande medida, essas empresas levavam vantagem sobre os velhos. Pegavam o senhor, já vou te botar esse dinheiro na sua conta rapidinho. Meu pai rapidinho. se fudeu na dessa daí. Meu pai, o cara engambelou meu pai foi lá comprar uma motoquinha e se fudeu, pagou 3 motos. Sabe que a pessoa não entende matemática financeira, sabe que às vezes a pessoa tem uma necessidade, às vezes é uma necessidade só consumista, quero comprar tal coisa agora e bota aí no consignado, vai valer a pena. E quando viu, ela adquiriu uma dívida que vai demorar bastante, ela vai pagar 2, 3 vezes o valor daquele bem que ela queria adquirir, ou a demanda que ela queria pagar, foi levada, vamos dizer, a erro. Essa é a verdade. Só que nós temos um mercado multibilionário de levar os outros a erro, entendendo que tem uma simetria de conhecimento. Essa pessoa mais idosa, que nem sabe mexer com celular, que né, mal entende um pouco de matemática, essa pessoa é levada a erro numa conta que ela nem olha, são aqueles detalhes pequenininhos num contrato, aquilo é feito rapidamente, e aí empresas ficaram multibilionárias fazendo isso. Eu citei o Banco Master porque o começo do Banco Master é um golpe que foi aplicado lá na Bahia, que chama Cred Sexta, e chama Cred Sexta. Tá. O Cred Sexta era uma operação fraudulenta que envolvia esses descontos em conta bancária de funcionários, primeiro lá na Bahia, de funcionários públicos, ou seja, eles tinham direito quase líquido certo ali, porque alguns não é tão garantido quanto uma aposentadoria, mas eles tinham ali um recebível e aí tinha descontos indevidos, tinham malandragens. Inclusive o escândalo do INSS, que também tem a ver com isso, era sobre você levar a erro ou fazer as pessoas nem percebiam, já estavam tendo os descontos na conta delas, e aí essas empresas fraudadoras foram basicamente se locupletando de idosos. Então tem uma simetria, idosos, matemática financeira, empresas malandras, oferecer um dinheiro rápido ou engambelar elas ou só fraudar elas e elas nem perceberem que elas estão recebendo um valor menor na conta delas. Então esse é um exemplo de assimetria. Então, as assimetrias de conhecimento, que assim, as pessoas... Você tem um país que tem poucas pessoas com conhecimento, com muitos contatos, com muito dinheiro, mal intencionadas, misturado com uma base da população muito humilde, sem uma educação própria, sem educação financeira, assim, nem de longe tem educação financeira. Isso gera, vamos dizer, muitos estímulos para que um grupo de pessoas leve vantagem sobre outras. E isso cria essa sociedade nossa, que é uma sociedade que não é nem um pouco baseada em confiança. As pessoas não confiam umas nas outras. Tá todo mundo meio que sentindo que pode tomar uma rasteira de alguém o tempo todo. Então, como você é assimétrico, você tem essa sensação e essa sensação é verdadeira. Então, se tu estiver desenrolando com carioca então, meu irmão, se ele for mecânico então, mano... Taxista carioca é difícil. Mas por quê? No Rio de Janeiro, acho que é uma sociedade que ficou tão baseada nisso, né? Eu falando com o amigo carioca, ele falou, Renan, se eu sinto que eu não tô levando vantagem a alguém numa relação, eu tô achando que eu tô sendo otário, porque alguém vai estar sendo malandro comigo. Então eu falei, pô, mas calma aí, cara. Eu, assim, é uma coisa meio... o homem é o lobo do próprio homem, tá todo mundo se matando ali. Mas também imagina, e aqui de novo, viajando um pouco, porque a maneira é que tu viaja junto comigo, vamos lá.
Também, cara, a gente tem um histórico lá no Rio de Janeiro de uma escassez. O Rio de Janeiro já foi capital, todo mundo ia pra lá. Então, o Rio de Janeiro, ele tem essa simetria que tu falou, acho que no Rio tu vai no Leblon, anda um pouquinho, tu tá ali na Rocinha, e né? Leblon e Rocinha, não precisa falar mais nada. Então, uma história muito longa de escassez e de gente que começa muito fodida e tem que se virar e vai se virando. Aí gerações vão passando, o cara vai aprendendo que ele tem que se virar e ele vai se virando. Aí até que chega o cara que, assim, ele nem precisa mais, mas o avô dele ensinou a se virar. Vira uma cultura. E aí virou uma sociedade que se vira. Sim. Aí fudeu. Aí, meu irmão, assim, eu tô ligado porque eu olho pras coisas em geral, assim, não que eu não seja feito de otário, né? Até porque eu já saí do Rio faz um tempo, tô não praticante. Mas... Carioca não praticante. Mas a sensação é meio que, caralho, tu chega meio escaldado em tudo quanto é lugar. Não lembro mais porque a gente entrou nessa, cara. Falando de sociedade que não é baseada em confiança, Isso, falar que assimetrias de um país que é muito assimétrico. Como resolver um país assimétrico? Essa é uma ótima pergunta e uma das respostas que eu posso ter para esse problema é na cidade de Acari, no Rio Grande do Norte. Eu fui para Acari e eu já tinha ouvido falar de lá. Por que eu fui lá? Tem uma lenda, mas aparentemente é verdadeira, que houve um decreto no período do Brasil Império e que a população de Acari era obrigada a manter a fachada da casa dela limpa, sob pena de uma grande multa. E aí a população local, desde o final do século XIX, mantém, primeiro por medo de tomar uma multa e depois por cultura, que isso virou, as fachadas limpas. Se eu deixar a fachada limpa, eu vou deixar também, vou pintar a casa. O que acontece? A cidade é uma região, ela pertence a uma região pobre do Rio Grande do Norte. A cidade é um brinco. E um não precisa ficar obrigando o outro a limpar. A cidade entendeu que faz parte da identidade deles ter aquela cultura de manter a casa limpa, a casa bem cuidada, a fachada bem cuidada. A cidade é um primor. Ou seja, a cultura em grande medida começa com você ter, vamos dizer, regras e dogmas muito duros para gerar na pessoa a cultura. Às vezes a cultura só vai vir, assim, sei lá, de um superego repressor. Ou seja, a cultura vem, não pode, tá errado, e senão eu vou te punir. E aí a pessoa, tá bom, eu vou fazer. Mas depois aquilo vira cultura. Ou seja, primeiro vem a sanção, muito, uma mão pesada, e depois surge a cultura. O Lee Kuan Yew, sempre falo o nome dela, o Lee Kuan Yew, que é o líder maior de Singapura, é o cara que fez Singapura ser Singapura. Esse cara é um dos grandes construtores de civilização dos últimos 50, 60 anos. O cara transformou um lugar pobre, pouco importante, num dos lugares mais interessantes, ricos e produtivos do mundo. E ele começou com muita lei e ordem. Regras claras para trabalhar, o Estado entendendo assim, liberdade para as pessoas trabalharem e produzirem, de um lado, mas o Estado participando da atividade, ajudando a induzir a economia em certos termos, e lei e ordem como se não houvesse amanhã. Muita lei e ordem. Assim, tinha aquela coisa, se jogou chiclete no chão, você vai tomar multa. Pois bem, muita lei e ordem. O que você criou? Cultura. Hoje as pessoas têm aquela cultura guardada dentro de si. Singapura é um dos lugares mais incríveis do mundo. Todo mundo que vai pra Singapura fala que esse lugar é incrível. E o que teve foi, no começo, regras muito duras, cria-se uma cultura, e depois a cultura ela é expressa e se torna parte do cotidiano das pessoas. Então, em algum momento, a gente vai ter que romper com essa cultura que a gente tem de levar vantagem uns sobre os outros, e de achar que é natural um grupo de pessoas tá sempre, vamos dizer, se locupletando dos demais. E eu acho que isso tem que vir através de regras muito duras. Fudeu, então, porque a gente vive a sociedade ocidental, diria, de uma forma geral, a gente tá acostumado, a gente tá indo para outro lado. A gente chegou atrasado no bonde da lei e da ordem, e agora, assim, o tempo humano, assim, o mundo, ele tá em outra vibe. Agora a gente tá falando sei lá, legalização da maconha. Agora a gente tá falando de, sei lá, casamento gay. Estamos falando de umas outras coisas que vão pra... Não necessariamente, mas tem a cara de ir pra um lugar de menos lei e mais liberdade, sabe? Sinto isso. Se a gente for... Até porque se a gente for tentar... Se a gente for... Ai, família, olha só. A partir de amanhã... Ninguém pode mais jogar bituca de cigarro na rua, soltar lixo, caralho, porque se tiver, vai dar merda. Eu acho que a gente surta. Que nem... Você acha? Deixa eu te perguntar um bagulho. Você posso jogar uma pimenta? Vai. As pessoas não andavam com cinto de segurança até os anos 90 no Brasil. Você vai lembrar, você tem mais ou menos a minha idade. Até 92, por aí, ninguém andava com cinto de segurança. Passaram assim, para usar a porra do cinto de segurança. E aí começaram a multar. E as pessoas começaram a usar, e hoje usam cinto de segurança até no banco de trás. Cigarro, passaram uma lei, foi uma lei federal, mas... É verdade. É proibido fumar cigarro na balada, é proibido fumar, vai multar.
Cara, no começo quiseram brigar, depois ficou todo mundo com medo, e a real é que ninguém mais fuma em espaço fechado. Então, de É fato, verdade. você consegue ter leis que alteram isso. E outra coisa, os ganhos que você tem em termos Mas é que os nossos problemas são tão fundamentais. são fundamentais, mas o que eu quero dizer é, você conseguiu gerar hábitos. É Então, verdade. a lei gerou o hábito do cinto de segurança. A lei gerou o hábito do cigarro. A lei não pode gerar um hábito, por exemplo, de... Vamos dizer, eu quero viver numa cidade que não tenha pichação. Cara, tem que ter punições muito claras pra quem picha. Você destrói a experiência urbana de qualquer um. A pessoa volta cansada pra cá. Eu fui muito a favor daquela lei cidade limpa pra acabar com o outdoor. Você fica moído mentalmente com a quantidade de informação. Você tá tomando porrada de informação. Também acho que é humilhante pra um trabalhador ficar com barulho em casa na hora que ele tá dormindo. Então tem que ter muita duro contra quem tá fazendo isso. Também acho que a pichação destrói a propriedade e a experiência urbana de todos. Ou seja, é uma invasão no espaço dos outros. Vamos meter lei e ordem em todos esses temas que tornam a nossa vida pior. Porque, assim, as nossas cidades no Brasil são muito feias. Quem tá nos assistindo agora sabe, a sua cidade, ela é feia. A cidade de todo mundo é feia. Ah, não, a menos que seja Rio de Janeiro na Zona Sul. Exato, assim, eu tenho uma... Tem umas no Nordeste. O problema é... Tem a tripinha do Brasil que é uma legal. tripinha. O problema é que a tripinha tem a tripinha dela, que é a faixa litorânea. Ah, é? Andou 3 km pra dentro, É verdade. começa o problema. É verdade. Andou 3 km pra dentro do... A experiência de quem tá na Barra da Tijuca é diferente da de quem tá em Madureira. Exato. É. E isso, quando a gente vai pegando pra todos os litorais do Brasil, é uma desgraça. E aí as cidades do interior? As casas nossas têm muro. Toda casa do Brasil tem muro porque a casa vai ser roubada. O Brasil tem a cultura... Pô, eu produzi janela de metal. Ah, é? Foi uma empresa que falaram, Renan, você faliu a empresa. Não falei, a empresa não foi a falência. Mas eu fazia porta de janela de aço e eu sempre me discutia, cara, estou em 2009, 2010, e eu tenho que fazer uma janela que ela necessariamente vem com uma grade soldada, porque um sujeito vai pular na janela. E as pessoas fazem questão de ter, e elas iam na loja e testavam se um ser humano não consegue quebrar aquela grade. Cara, isso é muito animalesco, cara. Toda uma indústria ineficiente. Veja só quanto metal foi gasto, quanto tempo de vida de soldador foi gasto pra criar uma grade só porque um filho quer invadir a tua casa. Então você tem que meter uma porta de metal e o pessoal quer ver a chapa que usa e se ela vai resistir a um cara meter um chute na porta pra ele entrar. Cara, nós vivemos uma cultura de medo. Então nossas cidades são feias, nossa experiência urbana é uma desgraça. Você acha que o cara, ele... Eu concordo, assim. Se a gente for parar pra pensar em todo o desperdício que a sensação de insegurança produz, é maluquice, né? Cara, você narrar o teu dia e todas as decisões que você toma inconscientemente só pra não ser roubado, você vai ver, nossa, eu sou... Isso é a cultura, não é? É a cultura gerada pelo outro lado. O outro lado te obriga a esconder seu celular quando você tá andando na rua. Você criou um hábito. Através do quê? Do medo de ser roubado. Igual a pessoa criou o hábito de não fumar dentro de um restaurante com medo de ser multado e expulso do restaurante. Há uma lei, só que não tá... Não tá no papel. O que eu ia te perguntar é... Cara, existe o cara que a gente... Beleza, tem lá a grade na janela, porque senão vai vir um arrombado e vai querer arrombar a janela, vai querer entrar. Aí a gente tá falando de leis e lei e ordem, de como a gente consegue criar cultura. A gente como sociedade entra na casa dos outros pra roubar porque a gente por causa da mentalidade de escassez ou porque a gente tem certeza que, ou pelo menos a gente tem grande chance de não ser punido? Principalmente a grande chance de não ser punido. Principalmente isso. A ideia de que o cara é um ladrão porque ele está passando fome é mentira. O Brasil, assim... Bom, um cara não entra na casa do outro porque ele tá passando fome. Ele vai no mercado, ele rouba um negócio, né? Exato. Primeira coisa. Outra coisa. O Brasil, em grande medida, especialmente em lugares urbanos, resolveu a questão da fome. Um sujeito vai achar, um cara, quem é um ladrão? É um homem, em geral, de 15 a... O ladrão violento. 15 a 25 anos é o período do auge do cara. Até os 28. Esse cara vai cometer a maior parte dos crimes violentos dele nesse período. Que, inclusive, é o período muita testosterona e pouca experiência, né? Esse cara assume riscos. Esse cara, veja, especialmente em espaço urbano, esse cara não passa fome. Esse cara não passa fome. O governo hoje oferece auxílios. Esse cara não vai passar fome. O cara que fica alegando, não, ele queria um pão, e roubou 20 celulares no mês. Pra comprar um pão. Papo furado. Ele roubou o celular e depois vendeu pra uma máfia. Aqui em São Paulo vende pra máfia dos nigerianos, lá no centro. Ele vendeu porque é um bom negócio pra ele. Se o cara rouba 2 motos e rouba 5 celulares no mês, ele fez a grana dele. Tá tranquilão no mês, ganhou muito mais do que um trabalhador. E não foi pego. Então o cara faz um cálculo. Pego? E se for pego, ele vai ser solto. Na hora. Eu já conversei com polícia muitas vezes aqui. Os caras falam de gente com 35, 40 passagens. Aí é difícil. Então o cara pego, solto. Então o cara já tem um cálculo.
Primeiro que ele tem um bônus. Se ele é menor de idade, e tem muito criminoso, mas muito que começa já menor de idade, especialmente ladrão de celular. Esse cara pega o solto, o cara faz, né? Não só ele faz, ele nem percebe a grana que ele tá fazendo, ele não tem muita consciência financeira. O time dele, a operação que tem ele como um soldadinho, ganha uma grana. Imagina, você bota 10 moleque na rua roubando, você rouba 50, 100 aparelhos numa semana, isso aí você vende pra uma máfia, você apura às vezes num mês de faturamento bruto 100 pau, 80 pau, distribui uma merreca pros moleques ali, o moleque, né, bota a merreca no bolso, faz uma grana, faz uma operação. O Brasil tem uma operação logística colossal de roubar celular de brasileiros e mandar pro Paraguai, mandar pra África. Isso acontece. Depois peguem assim, se roubaram o teu iPhone e você ainda teve aquele acesso, do nada o seu iPhone vai estar aparecendo em outro continente. Isso acontece muito. Então, existe toda uma operação. E aí a mão de obra do menino, o menino menor de idade, que tem impunidade total, super fácil. Aí vai pro adulto, veja, se o crime não tem tanto poder ofensivo, ele assaltou, não deu pra provar que assaltou a mão armada ou não, a operação fica meio nebulosa e já soltam. Aí tem o juiz de garantia, aí fica pouco tempo na cadeia, aí progride se ele tomar uma condenação. É muito errado. Então, claramente, o cara se sente, vamos dizer, muito à vontade pra poder cometer os crimes. Naturalmente, comete-se o crime porque o cara hoje não tem, vamos dizer, medo de ser pego. Isso é o principal. Inclusive, tem uma pesquisa interessantíssima do Perry Chiquida. Ele foi investigar nas cadeias a razão que levou os bandidos a cometer crime e o que faria eles serem demovidos disso. E eles falaram, cara, pena de morte ou penas muito duras e certeza de ser pego. Papo reto. O bandido... se tiver aí, se eu for morto ou se eu for ficar preso 50 anos, eu não quero isso pra mim. Ele não é um imbecil completo. E aí, tá. Aí você percebe países que colocam essa pena dura, países mais pobres que o Brasil. Penas mais duras, uma justiça eficaz em pegar, e as pessoas vão ter medo de cometer o crime. Isso é o que tá rolando lá em El Salvador? Foi uma das muitas coisas que o Bukele fez. Uma das muitas. A principal dele é que El Salvador não tem apenas um problema de insegurança, igual muitos lugares têm. Ele tem um problema que o Brasil tem, Colômbia tem, Equador em certa medida tem, Bolívia tem, Venezuela tem, que é cartéis que dominam um pedaço do território. No México agora, não sei se vocês viram, tomaram agora uma das maiores cidades do México. Um cartel tomou, inclusive o uniforme do exército, do cartel, você achava que era um cara da SWAT, sabe? Caralho. Você até confundia, tipo, se esse cara entrar na tua casa, você acha que é um policial ou um bandido? Ou assim, máscara, os coletes, equipamento, um uniforme profissional. Os caras tomaram a cidade agora no México. Agora, acho que foi esse fim de semana. Então, esses problemas de pedaços de território sendo tomados por facções, por cartéis, como eles chamam, é um problema concreto que o Brasil tem. Então, o Bukele, ele endureceu as leis? Sim. Mas o Bukele, ele botou o país num regime de exceção, permitido pela Constituição dele, que é renovado, não sei se é 30 dias ou 60 dias, e o Congresso tem que renovar. E com esse regime de exceção, ele declarou uma guerra ao crime, recuperou esses espaços que tinham sido tomados pelo tráfico, meteu todo mundo num cadeião, que é o Secote, e, cara, restabeleceu lei e ordem a ponto de você está recebendo turismo, muito turismo em El Salvador, agora tem o turismo de surf em El Salvador, Bitcoin, nômade digital tá indo pra lá, tá investindo agora na imagem do país, e o país também tá recebendo empresas que estão investindo lá, e ele não tem problema se vem China, se vem, ou se a Google americana tá instalando, ele tá instalando todo mundo porque virou um porto seguro na América Latina, e assim, nada nos obriga, Igor, por sermos da América Latina, a sermos pobres e violentos. A gente pega o exemplo de Singapura. Singapura era um país eco. Lei e ordem pra caramba. É um dos melhores países do mundo. El Salvador tá querendo aplicar, no fundo, o modelo de Singapura. E adivinhando, funciona. A gente fica achando que a gente é tipo, não, nós somos latino-americanos, nós somos uns idiotas. Cara, nós não somos idiotas, as pessoas não são idiotas assim. Você em qualquer lugar também vai ter uma elite produtiva que vai criar coisas, as pessoas aprendem, os filhos das pessoas podem ganhar mais, se formar melhor, se tem uma geração que vai estar mais pronta do que a outra. Tudo isso pode acontecer. Só não pode querer que seja pra daqui a 3 meses, né? Exato. O problema também é que não pode ser daqui 300 anos ou 3 séculos. Porque o problema que tem aqui no Brasil é o seguinte, eu falo, dá pra resolver o problema das favelas em 10 anos. Não, imagina, que loucura. Porque, dá pra resolver em 10 anos. Não é que a gente tá falando aqui que é o maior... Cara, é só construir umas casas. A China fez muito mais habitação. Muito mais habitação nesses últimos anos. Muito. Ela construiu cidades inteiras para centenas de milhões de pessoas. A gente consegue pensar em como resolver uma questão que envolva talvez 6 a 7 milhões de moradias e nem construir tudo do zero. Reformar o que tem, dar título de propriedade. Isso ser autofinanciável. Tem como ser autofinanciável. A partir do momento que vou dar um exemplo. Uma pessoa tem um barraco que virou uma casinha em Paraisópolis.
eu virar pra essa pessoa, ó, o Estado vai reformar a tua casinha, vai custar 50, 60 pau. Eu vou reformar a tua casa, ou seja, o que é reformar? Às vezes o banheiro não tem janela. Todo banheiro precisa de uma janela. Você tem regras, que são regras que toda casa, quando você vai mandar a planta pra prefeitura, você tem que seguir. Bom, a gente vai adequar a tua casa, tá? Vai custar um valor, 60 mil. Eu vou te dar a escritura, portanto, você finalmente vai ser dono da tua casa, de verdade. O Comando Vermelho não vai poder te expulsar, o PCC não vai poder te expulsar da tua casa. É tua casa, tá? Eu vou fazer o urbanismo aí, vai ter arvorezinha, vai ter calçadinha e tal. Você vai ter isso, eu vou colocar uma hipoteca nessa casa, você vai pagar R$100 por mês. Teu filho que vai acabar de pagar. A Deus dará. Pra você sentir que você tem, pô, eu tô participando disso, eu tô arcando. Entendeu? Agora eu sou dono dessa casa. Pô, essa casa é minha, cara. Isso tem um peso. Você gerou casa, de verdade, propriedade formal, que o cara vai poder um dia vender, passar pro filho dele, ou ele vai poder vender pra comprar um negócio. Você gerou naquilo não só dignidade na pessoa, mas você fez um entendimento geral que a pessoa passa a ser um cidadão. A pessoa passa a ser um cidadão que vai se formalizar. Tudo vai levar a pessoa à formalização das relações dela com o Estado, com as outras pessoas ao redor dela. Um cara, eventualmente, tinha uma mecânica. Aquela mecânica, pô, ela vai ser às vezes o dono daquele área que tem na favela dela, que tem a mecânica dela, que ela arruma um carro, formaliza, abre conta em banco, pode pegar uma hipoteca em cima daquela área para investir num maquinário melhor em cima daquele terreninho que ela tinha, que montou a mecânica, aquela pequena área. Ou seja, você vai ter tanta propriedade que vai ser gerada, tantos ativos vão ser formalizados, ativos que existem, aquelas casas existem de verdade, que aquilo no mercado financeiro, né, o mercado bancário, se torna, vamos dizer, um ativo que ajuda a engrenar a própria economia. Então, formalizar, dar título de propriedade, transformar a favela em casa, dá pra fazer. É uma ficção que a gente não consegue fazer. Porque também tem um outro problema, que a gente tá tão acostumado em não conseguir fazer nada, que a gente acha que fazer qualquer coisa é impossível. E não é impossível. Óbvio que não é impossível. E aí, quando a gente olha pro mundo, você vê um monte de lugar fazendo um monte de coisa incrível, deixando a gente pra trás, e a gente só olhando. O Brasil sempre ficou zoando assim, a Índia é um buraco, né? A Índia tem um problema, e sempre tem, acho que é um problema até hoje com questões, vamos dizer, como lidar com ir ao banheiro. Tá. É um problema. Não se adaptaram, as pessoas fazem fezes no chão, vão no rio. Houve uma campanha até da ONU, pessoal, privada, tal. Pois bem, o brasileiro tirava sarro na internet. O que aconteceu? Os caras estão posando coisa na Lua. Tem isso, já estão indo pra Lua, mas eles estão agora com cobertura de saneamento básico que superou do Brasil. Enquanto faziam piada com a Índia foi atendendo o problema, foi indo atrás de resolver o problema. Não é ciência de foguete resolver saneamento básico. É de um século aí pra trás, né? Cara, se eu voltar a Roma tinha a cloaca máxima, que era o seu sistema de saneamento. Em Roma. E um pedaço da cloaca máxima, que era, vamos dizer, basicamente o esgoto romano, tá em funcionamento, se não me engano, até hoje. Um pedaço dela ainda é usado. Então, assim, era um tema que foi discutido em Roma alguns anos antes de Cristo, algumas décadas, séculos antes de Cristo. Não é exatamente um grande problema. Mohenjo-Daro tinha sistemas de água, tem também questão de esgoto para limpar dejetos. Assim, esse não é um grande problema. A humanidade, sabe, já tratou desse problema antes. A gente não tem que parecer... Isso não tem que ser um problema tão difícil no Brasil. Mas aí, caralho, eu vou botar... Tu já viu Manilha? Coisa que fica embaixo da terra dando voto? Essa é a principal razão que ninguém investe. Porque a pessoa também não liga, né? O habitante também não liga. O habitante fala, também. Eu nem tô vendo mesmo. Antes eu também não via. Ninguém liga. Ninguém liga. Pois é.